Você já parou para pensar como um único líder pode transformar completamente o destino de uma nação? Imagine ter nas mãos o poder de moldar leis que perdurariam por milênios. É exatamente isso que vamos descobrir hoje ao mergulhar na fascinante história dos reis de Israel e seu impacto nas leis e cultura bíblica que ainda ecoam em nossa sociedade. O que você sabe sobre Davi, Salomão ou sobre o controverso rei Acabe? Será que suas decisões ainda influenciam de alguma forma nossa compreensão de justiça e moralidade hoje? A resposta vai surpreender até mesmo os mais estudiosos da Bíblia. Antes de qualquer coisa, deixe-me fazer uma pergunta. Você já notou como algumas das nossas leis modernas parecem ter raízes em textos milenares? Isso não é coincidência? E nos próximos minutos, vou revelar conexões que talvez você nunca tenha percebido entre os antigos monarcas de Israel e os fundamentos da sociedade ocidental. Vamos começar com uma história pouco conhecida. Quando Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel pelo profeta Samuel, o povo celebrou, mas Deus enviou um alerta que mudaria o curso da história hebraica para sempre. O Senhor advertiu que um rei humano iria impor impostos, convocar os filhos para as guerras e estabelecer novas leis. E foi exatamente o que aconteceu. Pense nisso. Antes dos reis, Israel era governado por juízes, num sistema descentralizado onde a lei de Moisés era a autoridade suprema. A transição para a monarquia representou uma revolução política e espiritual que redefiniria completamente a identidade do povo de Deus. Se você está interessado em entender como as decisões desses reis moldaram não apenas a história de Israel, mas também influenciaram diretamente os valores que carregamos hoje, continue assistindo, porque no decorrer deste vídeo vou compartilhar revelações que poucos pregadores mencionam sobre o verdadeiro papel dos reis na formação do que conhecemos como cultura judaico-cristã. E se você está se perguntando por que isso é relevante para a sua vida hoje, vou mostrar como entender esses reis pode transformar completamente sua leitura bíblica e fortalecer sua fé de maneiras que você nunca imaginou. Vamos juntos nessa jornada. A história dos reis de Israel começa com uma crise de identidade nacional. Enquanto as nações vizinhas eram governadas por monarcas poderosos, Israel seguia um modelo único de teocracia. Deus, como único soberano, representado por juízes e profetas. Mas o povo clamou por mudança. Queremos um rei como as outras nações, disseram eles a Samuel. O que poucos entendem é como essa decisão representou não apenas uma mudança política, mas um profundo redirecionamento espiritual. Quando Saul subiu ao trono, por volta de 1050 a.C., estabeleceu-se um precedente revolucionário. Pela primeira vez, um homem seria responsável por interpretar e aplicar a lei de Moisés em escala nacional. Imagine o peso dessa responsabilidade. As decisões de Saul não eram apenas administrativas, mas estabeleciam padrões de interpretação bíblica que influenciariam gerações. O fascinante é que, apesar de sua unção divina, Saul rapidamente demonstrou como o poder humano pode distorcer a aplicação da lei divina. Em um episódio revelador, ele ofereceu sacrifícios sem autoridade sacerdotal, misturando política e religião de uma forma que a lei proibia expressamente. Esta tensão entre autoridade real e lei divina se tornaria o tema central de toda a história monárquica de Israel. O verdadeiro divisor de águas, no entanto, veio com o rei Davi. Diferente de qualquer outro monarca, Davi não apenas aplicou a lei, mas expandiu seu alcance através dos salmos, composições que transformaram preceitos legais em expressões de adoração pessoal. Você já percebeu como no Salmo 119, o mais longo da Bíblia, Davi não fala da lei como um conjunto de regras, mas como deleite, tesouro e luz. Ele humanizou a lei,
tornando-a acessível ao coração do povo comum. E aqui está uma revelação surpreendente. Quando Davi estabeleceu Jerusalém como capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, ele não estava apenas fazendo uma manobra política, estava fundindo geograficamente o centro religioso com o centro político de Israel, algo revolucionário que reconfiguraria completamente a experiência espiritual israelita. A genialidade de Davi foi reconhecer que um rei não deveria apenas aplicar a lei, mas incorporá-la em sua própria vida. Após seu pecado com Batseba, ele não usou seu poder para escapar da justiça, mas se submeteu a ela publicamente. Este precedente de que mesmo o rei está sujeito à lei divina estabeleceu um princípio revolucionário que eventualmente influenciaria conceitos modernos de igualdade perante a lei. Pense nas implicações disso para sua própria vida espiritual. Se até mesmo os poderosos reis de Israel precisavam se curvar à autoridade de Deus, quanto mais devemos nós valorizar e viver de acordo com esses princípios eternos? A história destes monarcas nos ensina que ninguém está acima da lei divina, uma lição atemporal que transcende culturas e épocas. Quando Salomão sucedeu seu pai Davi, Israel entrou em sua era de ouro, e com ela veio uma extraordinária expansão do sistema legal. O que muitos estudiosos não enfatizam é como o reinado de Salomão representou o ápice da integração entre sabedoria prática e lei divina. O jovem rei não pediu a Deus riquezas ou poder, mas um coração entendido para julgar. Este pedido transformou a abordagem israelita à justiça. Os provérbios de Salomão, mais de 3.000 deles, não eram meros ditados populares, mas uma aplicação sofisticada da lei de Moisés a situações cotidianas. Ele pegou princípios abstratos como não roubarás e os desdobrou em orientações práticas sobre integridade nos negócios, cuidado com os pobres e relações familiares. Essa tradução da lei para a vida diária revolucionou a cultura israelita, permitindo que pessoas comuns incorporassem princípios divinos em cada aspecto de suas vidas. O momento decisivo que raramente é discutido em profundidade foi quando duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. A solução de Salomão, propor dividir a criança ao meio, não foi apenas um truque inteligente, foi uma demonstração brilhante de como a verdadeira justiça exige discernimento além da letra da lei. Nenhum estatuto em Moisés abordava diretamente tal caso, mas Salomão aplicou princípios subjacentes de amor maternal e proteção dos vulneráveis. Durante o reinado de Salomão, a lei deixou de ser simplesmente um código de conduta e se tornou um sistema de valores que permeava todos os aspectos da sociedade. A construção do templo não foi apenas um projeto arquitetônico, mas uma corporificação física da centralidade da lei na vida nacional. Cada detalhe do templo comunicava algum aspecto da relação entre Deus e seu povo. Os sacrifícios representavam expiação. O incenso simbolizava a oração. O pão da proposição refletia a provisão divina. Você já se perguntou por que Salomão investiu tanto em infraestrutura, comércio internacional e alianças? Ele estava estabelecendo Israel como uma potência cultural cujos valores baseados na lei poderiam influenciar outras nações. Quando a rainha de Sabá visitou Jerusalém e ficou maravilhada com o sistema de governo de Salomão, vemos o primeiro exemplo bíblico de soft power, a capacidade de influenciar outros através da atração cultural em vez da coerção militar. O legado mais duradouro de Salomão foi elevar o status da sabedoria como virtude nacional. Antes dele, a obediência estrita era o ideal. Depois dele, o discernimento se tornou igualmente valioso. Esta mudança sutil preparou o terreno para uma compreensão mais profunda da lei, não como um fim em si mesma, mas como um caminho para a sabedoria.
Séculos depois, este princípio encontraria sua expressão máxima quando Jesus desafiaria interpretações legalistas em favor do espírito da lei. Para nós hoje, isso oferece uma perspectiva transformadora sobre espiritualidade. Seu relacionamento com Deus não deve ser baseado apenas em seguir regras, mas em desenvolver sabedoria e discernimento. Como Salomão nos ensina, o verdadeiro entendimento da lei divina transforma não apenas nosso comportamento, mas nossa capacidade de julgar corretamente em um mundo de nuances morais. A divisão do reino após Salomão marcou um ponto crítico na história legal e cultural de Israel. O reino do norte, com suas 10 tribos, e o reino do sul, Judá, seguiram caminhos radicalmente diferentes na implementação da lei mosaica. Esta cisão nos oferece um fascinante estudo de caso sobre como diferentes interpretações da mesma lei podem produzir culturas fundamentalmente distintas. No Reino do Norte, Jeroboão instituiu mudanças que pareciam pequenos ajustes administrativos, mas que tiveram profundas implicações teológicas. Ele estabeleceu novos centros de adoração em Dan e Betel, alegando facilitar o acesso religioso. Mas observe a brilhante estratégia. Ao criar bezerros de ouro e proclamar: "Eis aqui teus deuses, ó Israel", ele não estava rejeitando abertamente a lei, mas reinterpretando-a. Ele manteve as festividades bíblicas, mas alterou suas datas e locais. Esta manipulação sutil da lei para fins políticos estabeleceu um precedente perigoso. Enquanto isso, em Judá, reis como Asa e Josafá trabalharam para restaurar a pureza da adoração centrada no templo. Um detalhe frequentemente negligenciado é que Josafá enviou levitas por todo o país para ensinar a lei. Este primeiro sistema educacional nacional organizado pelo Estado demonstra como a monarquia de Judá reconheceu que a preservação cultural dependia da educação religiosa sistemática. O contraste entre os dois reinos se intensificou com o surgimento de grandes profetas como Elias e Eliseu no norte. Curiosamente, estes profetas raramente citavam a lei diretamente. Em vez disso, confrontavam o abuso de poder com demonstrações dramáticas da soberania divina. Quando Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele estava essencialmente reafirmando o primeiro mandamento: "Não terás outros deuses", através de um espetáculo público inesquecível. No sul, a reforma de Ezequias representa um dos momentos mais fascinantes da inovação legal. Quando redescobriu a Páscoa, ele não apenas restaurou a celebração, mas a expandiu, convidando as tribos do norte a participarem. Esta adaptação inclusiva da lei para circunstâncias históricas únicas demonstra uma sofisticação jurídica raramente reconhecida. Particularmente revelador é o reinado de Manassés em Judá, que introduziu práticas pagãs extremas, incluindo sacrifícios humanos. O fascinante é que, após seu arrependimento e retorno do cativeiro babilônico, ele tentou desfazer suas reformas idólatras. Este episódio ilustra um princípio fundamental. As mudanças culturais negativas podem ser implementadas rapidamente, mas sua reversão exige esforço sustentado por gerações. O ponto culminante desta era foi a reforma de Josias. Quando o livro da lei foi encontrado durante renovações no templo, sua leitura pública desencadeou a mais abrangente reforma legal e cultural da história de Judá. Imagine o impacto. Gerações haviam crescido sem conhecer plenamente a lei, e sua redescoberta transformou a sociedade da noite para o dia. Esta narrativa demonstra o poder transformador que as Escrituras podem ter quando redescobertas em toda a sua força. Para nós hoje, isso levanta uma questão provocativa. Será que partes da verdade bíblica permanecem escondidas, em plena vista, esperando para revolucionar nossa compreensão e prática espiritual? Como os israelitas que redescobriram a lei,
Talvez possamos encontrar renovação espiritual ao revisitar textos familiares com olhos frescos. O período dos reis tardios de Judá nos oferece uma janela extraordinária para a evolução da interpretação bíblica em tempos de crise nacional. Enquanto o Reino do Norte havia sido conquistado pela Assíria, Judá enfrentava pressões crescentes que testavam a relevância e aplicabilidade da lei em situações extremas. Reis como Ezequias e Josias implementaram reformas religiosas não apenas por devoção pessoal, mas como estratégia de sobrevivência nacional. Um aspecto frequentemente ignorado é como Ezequias modificou a infraestrutura de Jerusalém em resposta à ameaça assíria, construindo o túnel de Siloé para garantir o fornecimento de água durante cercos. Esta obra de engenharia não era meramente pragmática, mas refletia um princípio bíblico fundamental: a sabedoria de se preparar para adversidades futuras, como José perdera no Egito. Durante o reinado de Josias, a redescoberta do livro da lei catalisou uma revolução cultural. As escrituras, há muito negligenciadas, não foram apenas lidas, mas inovadoras em políticas públicas. Josias destruiu sistematicamente os altares pagos, não apenas em Jerusalém, mas por todo o território, incluindo áreas do antigo Reino do Norte. Esta expansão territorial da reforma religiosa representa uma fascinante reinterpretação da identidade nacional baseada no texto sagrado, transcendendo fronteiras políticas condicionais. Um padrão revelador emerge quando analisamos os reinados tardios. A renovação direta entre fidelidade à lei e a prosperidade nacional. Reis como Manassés, que abandonaram a lei, experimentaram desastres nacionais, enquanto períodos de reforma sob Ezequias e Josias trouxeram estabilidade. Este padrão reforça uma compreensão providencial da história que seria central para a identidade judaica pelos milênios seguintes. A ideia de que o destino coletivo está intrinsecamente ligado à fidelidade aos mandamentos divinos. O último profeta Jeremias, contemporâneo dos reis, dinâmica uma dimensão profundamente nova na compreensão da lei. Sua profecia de uma nova aliança, onde a lei seria escrita nos corações e não em tábuas de pedra, sinalizava uma evolução revolucionária. A internalização dos princípios legais como transformação do caráter, não apenas como conformidade externa. Esta concepção antecipava a interpretação cristã da lei como princípio transformador interno. Durante o reinado de Zedequias, o último rei antes do exílio babilônico, vemos como a corrupção da lei atingiu seu ápice. Um episódio particularmente ilustrativo. Os proprietários de escravos libertaram seus servos conforme exigido pela lei do ano sabático, mas depois os recapturaram. Jeremias condenou esta manipulação hipócrita como pior que a desobediência aberta, estabelecendo o princípio de que a conformidade superficial, sem integridade moral, é especialmente repugnante aos olhos divinos. O colapso final de Jerusalém, em 586 AC, forçou uma profunda reavaliação do papel da lei na identidade nacional. Com o templo destruído e a monarquia abolida, os judeus exilados enfrentam uma crise existencial. Como manter sua identidade sem as instituições que a sustentavam? A resposta revolucionária foi elevar o texto da Torá a um novo status, não apenas como código legal, mas como centro definitivo da identidade nacional, independente de território ou instituições políticas. Esta transformação nos oferece uma poderosa lição. Quando estruturas externas desmoronam, os princípios fundamentais de nossa fé podem não apenas sobreviver, mas assumir nova profundidade e relevância. Em momentos de crise pessoal ou coletiva, retornar aos fundamentos da Palavra de Deus pode fornecer não apenas consolo,
mas um novo paradigma para reconstruir nossa identidade espiritual sobre fundamentos inabaláveis. O exílio babilônico representou um momento decisivo na relação entre os hebreus e sua lei. Com o templo destruído e a monarquia abolida, uma questão existencial emergiu. Como preservar a identidade nacional baseada na lei sem as instituições que a interpretavam e aplicavam? A resposta a esta crise produziu inovações que transformariam permanentemente a prática religiosa. Durante este período, surgiu uma figura revolucionária que recentemente recebeu o devido reconhecimento: o escriba. Estes estudiosos, exemplificados por Esdras, desenvolveram uma erudição textual sem precedentes, dedicando suas vidas ao estudo, preservação e interpretação da Torá. Esdras é descrito como escriba versado na lei de Moisés, uma nova categoria de liderança espiritual que substituiria, em muitos aspectos, o papel anteriormente desempenhado pelos reis. Um desenvolvimento crucial foi o surgimento da sinagoga, literalmente assembleia em grego. Estas casas de estudo e oração se tornaram o centro da vida religiosa no exílio, substituindo o templo como ponto focal da prática espiritual. Pela primeira vez, a leitura pública e a interpretação das Escrituras incluíram o elemento central do espírito, não o sacrifício. Esta transição do ritual para o texto representou uma das mais profundas revoluções espirituais da história humana. Quando Ciro da Pérsia permitiu o retorno dos exilados, Zorobabel e depois Esdras lideraram exercícios para reconstruir não apenas o templo físico, mas as práticas legais da nação. O momento definido ocorreu quando Esdras leu publicamente a lei em Jerusalém e interpretou davam o sentido ao texto para o povo. Esta cena representa o nascimento formal da hermenêutica bíblica, a arte da interpretação textual que se tornaria central para o judaísmo e, posteriormente, para o cristianismo. Neemias, como governador, implementou reformas sociais baseadas na lei que demonstraram uma aplicação sofisticada dos princípios mosaicos a novas situações econômicas. Quando você confrontou a exploração dos pobres por meio de empréstimos predatórios, ele não apenas citou proibições legais, mas reuniu uma assembleia pública para pressionar os credores a retificarem suas práticas. Esta abordagem combinou autoridade legal com mobilização comunitária, de uma forma que os reis anteriores foram atualizados. Um aspecto fascinante deste período pós-exílico foi a intensificação da separação cultural de Israel das nações vizinhas. A proibição de casamentos mistos, por exemplo, foi aplicada com um rigor sem precedente, não como mera xenofobia, mas como estratégia deliberada de preservação cultural após o trauma do exílio. A experiência de quase perder sua identidade nacional havia intensificado a determinação de preservação da distinção cultural baseada na lei. Durante este período, os livros dos profetas passaram a ser considerados autoritativos junto com a Torá, expandindo o cânon das Escrituras. Esta canonização gradual refletia uma compreensão crucial. A voz de Deus não estava confinada ao passado distante de Moisés, mas continuou através dos mensageiros divinos ao longo da história de Israel. A lei não era um documento estático, mas um organismo vivo que se desdobrava através da revelação contínua. Esta evolução nos ensina uma profunda verdade espiritual. A fé genuína não é apenas sobre preservação de tradições antigas, mas sobre reinterpretar princípios eternos para novas circunstâncias. Assim como os judeus pós-exílicos tiveram que reimaginar sua prática religiosa sem monarquia, podemos ser chamados a redescobrir formas criativas de viver nossa fé em contextos culturais em constante mudança, sempre mantendo a fidelidade aos princípios fundamentais da revelação divina.
O período entre o retorno do exílio e o surgimento do cristianismo testemunhou transformações profundas na interpretação e aplicação da lei mosaica. Durante esse intervalo de aproximadamente 400 anos, surgiram novas instituições e movimentos que preencheram o vácuo deixado pela ausência de reis. Este desenvolvimento nos fornece insights detalhados sobre como os princípios legais bíblicos podem se adaptar a diferentes estruturas de governança. O Sinédrio emergiu como o Conselho Supremo Religioso Legal, combinando funções que antes eram divididas entre reis e sacerdotes. Esta instituição de 71 membros eruditos representava uma democratização sem precedentes da interpretação legal. Embora anteriormente um único monarca pudesse definir a aplicação da lei, agora era necessário um consenso entre estudiosos. Esta transição de autoridade individual para coletivo distribuiu um princípio que influenciaria profundamente tanto o judaísmo rabínico quanto as estruturas de liderança das primeiras comunidades cristãs. Durante o período asmoneu, quando os judeus monetários recuperaram a independência política sob os macabeus, vemos uma tentativa fascinante de restaurar elementos da monarquia davídica. Contudo, a legitimidade desses governantes nunca foi plenamente aceita, justamente porque não eram descendentes de Davi. Este episódio revela como profundamente o ideal do rei davídico havia se enraizado na consciência cultural israelense, não como mero arranjo político, mas como paradigma teológico que eventualmente alimentaria as expectativas messiânicas. O surgimento de diferentes escolas de interpretação, fariseus, saduceus, essênios, representou uma pluralização sem precedentes da compreensão jurídica. Os fariseus, ao desenvolverem uma Torá oral como complemento à lei escrita, estabeleceram um princípio revolucionário. A lei era um sistema vivo que supervisão e interpretação contínua para permanência relevante. Os saduceus, por outro lado, insistiam numa leitura mais literal e limitada aos 5 livros de Moisés. Esta tensão entre textual e adaptabilidade interpretativa continuaria a caracterizar debates religiosos pelos próximos 2 milênios. Particularmente fascinante é como o conceito de Messias evoluiu durante este período. Enquanto os primeiros israelitas viam o rei como representante de Deus, principalmente em questões políticas e militares, o Messias pós-exílico substituiu dimensões cósmicas, alguém que não apenas restauraria a soberania nacional, mas inauguraria uma era de transformação global. Esta expansão do ideal real reflete uma compreensão mais profunda do propósito divino para Israel. Não apenas ameaças nacionais, mas redenção universal. A diáspora judaica durante este período criou um destaque. Comunidades dispersas pelo mundo mediterrâneo mantinham fidelidade à mesma lei, mesmo sob diferentes sistemas políticos. Esta adaptabilidade demonstra que os princípios legais bíblicos podem funcionar como constituição de uma comunidade transnacional cuja transcendia fronteiras geográficas. A tradução da Bíblia hebraica para o grego, Septuaginta, exemplifica este esforço para tornar a lei acessível em novos contextos culturais. Durante a ocupação romana, o ideal do rei justo tornou-se ainda mais poderoso precisamente por sua ausência. A opressão estrangeira intensificou a esperança por um libertador davídico que restauraria a justiça. Ironicamente, foi neste contexto de dominação imperial que surgiu Jesus de Nazaré, proclamando um reino não deste mundo e reinterpretando radicalmente o legado real de Israel como cumprido não através de poder político, mas de serviço sacrificial. Para nós hoje, esta evolução oferece uma percepção transformadora. Os princípios eternos revelados nas Escrituras frequentemente encontram suas expressões mais profundas, justamente em momentos de aparente fracasso institucional.
Quando estruturas tradicionais de autoridade são desafiadas ou removidas, novas dimensões da verdade divina podem emergir, revelando propósitos mais amplos que transcendem arranjos políticos temporários. A chegada de Jesus de Nazaré representou o clímax na evolução do ideal real israelense e sua relação com a lei. Reivindicando ser o filho de Davi e, simultaneamente, o filho de Deus, Jesus ofereceu uma reinterpretação mais radical do papel do rei desde Davi. Esta nova perspectiva se transforma para sempre a compreensão da lei mosaica. No Sermão da Montanha, Jesus empregou repetidamente a fórmula: ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo, estabelecendo uma autoridade interpretativa que superava não apenas os escribas contemporâneos, mas os próprios reis anteriores. Este movimento retórico foi revolucionário, não abolindo a lei, mas revelando sua intenção mais profunda. Quando declarou: não penseis que vim destruir a lei, vim cumpri-la, Jesus estava se posicionando como o intérprete definido das Escrituras, uma prerrogativa tradicionalmente real. As parábolas de Jesus sobre o reino dos céus redefiniram radicalmente as expectativas políticas associadas ao Messias davídico. Em vez de exércitos e fronteiras, este reino era comparado a sementes, fermento e tesouros escondidos, crescendo imperceptivelmente, evoluindo de dentro para fora, valendo qualquer sacrifício para obtê-lo. Esta abordagem não anulava o ideal monárquico, mas o elevava a uma dimensão transcendente que simultaneamente cumpria e superava as aspirações dos antigos reis. Um aspecto frequentemente negligenciado é como Jesus sintetizou elementos de todos os grandes reis de Israel. Como Davi, ele demonstrou humildade e compaixão pelos marginalizados. Como Salomão, ofereceu sabedoria em parábolas memoráveis. Como Ezequias, promoveu reformas religiosas. Como Josias, demonstrou zelo pela pureza do templo. Ao incorporar as virtudes dos maiores monarcas enquanto evitava seus erros, Jesus apresentou-se como o rei ideal, o cumprimento perfeito do pacto davídico. A crucificação de Jesus sob o título Rei dos Judeus representou a culminação irônica desta tradição real. Em sua aparente derrota, ele declarou a inversão paradoxal central em sua mensagem. O verdadeiro poder reside não na dominação, mas no serviço sacrificial. Este princípio transformaria profundamente a compreensão cristã da liderança em todas as esferas, incluindo religiosa, política e familiar. A ascensão e ascensão estabeleceram Jesus como Rei dos Reis, em um sentido transcendente, cumprindo e elevando o ideal davídico. Quando Paulo e outros escritores do Novo Testamento se referem a ele como sentado à direita de Deus, estão evocando o Salmo 110, um texto real por excelência, e declarando o cumprimento definitivo da promessa feita a Davi de um reino eterno. As primeiras comunidades cristãs desenvolveram uma compreensão revolucionária da lei baseada nesta realidade messiânica. Enquanto os reis de Israel aplicaram a lei principalmente como código nacional, o Novo Testamento a internacionalizou. Quando o Concílio de Jerusalém, Atos 15, determinou quais elementos da lei se aplicavam aos gentios, estava estabelecendo um precedente monumental. Os princípios éticos fundamentais transcendem as fronteiras culturais, enquanto as especificidades rituais eram relativizadas. Para nós hoje, esta transformação oferece uma perspectiva libertadora. O legado dos reis de Israel encontra sua aplicação não na imposição de códigos externos, mas no estabelecimento de um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, somos chamados a encarnar os valores deste reino em nossas próprias esferas de influência, confirmando que a verdadeira realidade espiritual se manifesta no serviço abnegado ao próximo.
A dispersão do cristianismo pelo mundo romano nos primeiros séculos após Cristo representa um capítulo extraordinário na evolução da herança jurídica e cultural dos reis de Israel. Este movimento transformou princípios que foram originalmente concebidos para governar uma pequena nação do Oriente Médio em fundamentos éticos para uma religião global. Esta transição nos oferece perspectivas inovadoras sobre a adaptabilidade e universalidade dos princípios bíblicos. Os apóstolos e primeiros teólogos cristãos desenvolveram uma hermenêutica sofisticada para interpretar a lei à luz de Cristo. Paulo, em particular, articulou uma visão onde a lei funcionava como aio, ou tutor, conduzindo a humanidade a Cristo. Esta metáfora educacional, recentemente explorada em profundidade, sugere que a lei sempre teve um propósito pedagógico, apresentando gradualmente a humanidade para verdades mais elevadas. Os reis de Israel, nesta perspectiva, foram instrumentos divinos neste processo educativo progressivo. Quando o Império Romano atualizou o cristianismo, ocorreu um interesse fascinante. Os princípios derivados da lei mosaica influenciaram a legislação imperial. O Código de Justiniano, por exemplo, incorporou conceitos bíblicos de justiça, misericórdia e proteção dos vulneráveis. Este processo representa uma extraordinária inversão histórica. A nação que Jerusalém foi destruída, agora adotava os princípios das tradições legais de Israel. A influência dos antigos reis, mediada através da interpretação cristã, alcançou agora escala imperial. Durante a Idade Média, a interação entre Igreja e Estado reformulou o ideal da monarca cristã. Figuras como Carlos Magno e Luís IX da França buscaram deliberadamente modelar seus reinados, segundo os exemplos de Davi e Salomão. Estes reis medievais frequentemente patrocinavam grandes projetos de educação bíblica, traduções das Escrituras e reformas legais baseadas em princípios bíblicos, desempenhando, de certa forma, papéis análogos aos de Josias ou Ezequias em contextos culturais radicalmente diferentes. A Reforma Protestante é uma nova evolução nesta ao enfatizar o sacerdócio de todos os crentes, um princípio que democratizou radicalmente o acesso à interpretação bíblica. Esta inovação teológica, ao remover a mediação sacerdotal, mudou a crente comum da experiência dos antigos reis, que possuíam acesso direto aos textos sagrados. Quando reformadores como Lutero e Calvino insistiam que cada crente podia e desviava ler as Escrituras por si mesmo, estavam essencialmente conferindo dignidade real à pessoa comum. Particularmente significativo foi o desenvolvimento de teorias políticas baseadas em interpretações de narrativas reais bíblicas. Quando John Locke e outros pensadores argumentaram que a autoridade política deriva do consentimento dos governados e está sujeita às limitações morais, estavam extrapolando princípios demonstrados no Pacto Davídico e nas críticas proféticas aos excessos reais. Esta linhagem intelectual acabaria influenciando revoluções democráticas e constituições modernas. A noção de separação entre Igreja e Estado, um princípio fundamental nas democracias modernas, pode ser traçada, em parte, às rígidas entre a autoridade sacerdotal e real evidenciadas nas narrativas bíblicas. Quando Jesus declarou: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", estava articulando uma distinção jurisdicional que ecoava conflitos entre reis e sacerdotes no antigo Israel. Esta diferenciação seria posteriormente elaborada em teorias sofisticadas que moldariam governos modernos. Para pessoas de fé hoje, uma longa jornada dos princípios reais israelitas à ética global oferece uma perspectiva enriquecedora. Valores originalmente codificados para um contexto histórico específico podem, através de interpretação cuidadosa, revelar sabedoria aplicada a situações radicalmente diferentes.
Esta adaptabilidade sugere que estamos lidando não simplesmente com regras arbitrárias, mas com princípios que refletem verdades profundas sobre a natureza humana e o caráter divino. O legado dos reis de Israel continua a exercer profunda influência no mundo contemporâneo, muitas vezes de maneiras que não percebemos imediatamente. Nas esferas da ética, política, atualização e espiritualidade pessoal, os princípios modelados e interpretados pelos antigos monarcas hebreus continuam a moldar nosso pensamento e instituições. Na tradição judaica moderna, o conceito de Tikkun Olam, reparar o mundo, deriva parcialmente da responsabilidade real de estabelecer justiça e retidão. Quando comunidades judaicas contemporâneas se envolvem em ativismo social, estão canalizando o ideal de monarcas como Josias e Ezequias, que implementam reformas sistêmicas baseadas em valores éticos transcendentes. A autoridade interpretativa dos rabinos no judaísmo moderno pode ser vista como uma extensão do papel que os reis desempenharam como intérpretes autorizados da lei. Nas democracias contemporâneas, o princípio de que os líderes devem ser responsabilizados por seus atos encontra paralelos notáveis na forma como profetas confrontavam reis que abusavam do poder. Quando, por exemplo, Natã confrontou Davi sobre seu adultério e assassinato, distribuiu um revolucionário precedente: nenhum líder está acima da lei moral. Este princípio, agora codificado em constituições e sistemas judiciais, representa uma das contribuições mais rigorosas da tradição monárquica israelense para a civilização global. Teologias da libertação e movimentos por justiça social frequentemente recorrem às narrativas reais como fonte de inspiração e legitimidade. A defesa de Davi pelos fracos antes de sua ascensão, as reformas econômicas de Neemias e as reportagens proféticas da exploração dos pobres durante o período monárquico fornecem paradigmas poderosos para o ativismo contemporâneo. Estes exemplos históricos demonstram que a preocupação com justiça social não é uma inovação moderna, mas está enraizada nas mais antigas tradições bíblicas. Em níveis mais pessoais, a jornada espiritual de Davi, desde pastor a rei, através de triunfos e fracassos morais até sabedoria madura, continua a oferecer um modelo incomparável de desenvolvimento espiritual autêntico. Seus salmos, que expressam toda a gama da experiência humana, do desespero mais profundo à alegria mais exuberante, legitimam a expressão honesta de emoções como parte integrante da espiritualidade genuína. Este legado davídico democratiza a espiritualidade, tornando-a acessível a todos, independentemente de status ou circunstância. A compreensão contemporânea de liderança servidora deve muito ao modelo estabelecido por reis como Josias e Ezequias, que colocaram bem-estar nacional acima de ambição pessoal. Quando Jesus declarou que o maior entre vós será vosso servo, estava simultaneamente subvertendo e cumprindo o ideal real israelense, redefinindo grandeza em termos de serviço. Este princípio revoluciona não apenas instituições religiosas, mas também paradigmas de liderança em contextos seculares, desde a administração corporativa até governança global. A integração de fé e política exemplificada pelos reis israelenses continua a inspirar a reflexão sobre a relação entre convicções religiosas e políticas públicas. Sem endossar a teocracia, podemos considerar a sabedoria em políticas fundamentais, em princípios éticos transcendentes. A separação moderna entre igreja e Estado não implica segregação de valores morais da esfera pública, mas oferece proteção contra abusos tanto religiosos quanto políticos. Uma lição dolorosamente aprendida através dos excessos de algumas monarcas bíblicas. Ao concluirmos nossa exploração, uma verdade emerge com clareza cristalina.
Os reis de Israel nunca foram simplesmente figuras políticas ou administrativas. Eles encarnavam, em suas melhores manifestações, um ideal integrado de liderança que unificava a espiritualidade profunda, responsabilidade ética e visão cultural. Este modelo holístico continua a desafiar nossa tendência contemporânea à compartimentalização, nos lembrando que a fé autêntica permeia todos os aspectos da existência. A maior lição que podemos extrair deste estudo é que os princípios divinos, quando incorporados em contextos humanos específicos, podem transcender suas situações históricas originais para iluminar desafios completamente diferentes. Isso nos oferece esperança. Assim como os antigos ideais reais, a expressão renovada em cada era subsequente, os princípios eternos revelados nas Escrituras continuam disponíveis para guiar nosso próprio momento histórico, inspirando-nos a construir comunidades de justiça, compaixão e verdade que refletem o caráter do Rei Eterno. Aproveite o material detalhado que compartilhei sobre o fascinante papel dos reis de Israel nas leis e cultura bíblica. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais estudos bíblicos aprofundados como este. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos explorando as riquezas das Escrituras. Deixe seu comentário abaixo contando qual rei de Israel mais chamou sua atenção e por quê. Sua participação é muito útil para a nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações bíblicas que transformarão sua compreensão da palavra.